Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Marco Aurélio e você está no meu canal. Esse canal que nós compartilhamos conteúdo de Excel, Power BI, Storytelling e Agilidade. Nós vamos tratar um assunto aqui que é bem recorrente, que é com relação aos erros de endereçamento. Quem nunca colocou aqui um arquivo em Excel no seu projeto de Power BI, depois mudou esse arquivo de pasta e na hora de atualizar, erro. Então, como é que a gente corrige isso? Nesse vídeo, especificamente, eu vou abordar de uma maneira distinta, onde eu vou propositalmente fornecer para vocês um caminho em Excel e depois vamos automatizar isso. Como? Colocando essa pasta de Excel dentro do SharePoint e agora pegando o endereço do SharePoint. Quais são as diferenças aqui? Quando você usa o arquivo em Excel, é um arquivo local. Então ele vai sempre buscar lá o seu diretório C e a pasta onde você salvou. Ou também se você deixou na sua área de trabalho. Mas o que importa é que esse arquivo está local na sua máquina. Então isso implica em quê? Na hora que você, por exemplo, estiver de férias ou estiver fora do escritório e precisar que alguém atualize esse projeto para você, vai dar erro porque a sua máquina não está logada. E para que isso não aconteça, uma das soluções possíveis é justamente salvar isso em um diretório online, ou seja, um diretório como o SharePoint, que lá as pessoas vão poder interagir diretamente com esse arquivo, fica o histórico de edição, mas na hora que você estiver ausente, qualquer outra pessoa com as mesmas permissões, ela consegue abrir lá o arquivo, né? Por exemplo, uma pasta compartilhada, ela abre lá o seu arquivo BI, pede para atualizar e agora ele não vai pedir para conectar no seu arquivo local, ele vai pedir para conectar no diretório que está na nuvem. Isso ajuda a vida de todo mundo, não vai atrapalhar e vocês ganham em agilidade, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui 3 formas diferentes de você fazer isso. Eu vou comentar um pouco sobre as implicações e espero ajudar você, tá bom? Então vamos lá, vejo você aqui na tela do meu computador. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e agora vamos mostrar aqui para vocês os erros que são bem frequentes na hora que você cria um relatório. Nesse caso aqui, qual é o modelo? Nós pegamos uma base em Excel, importamos para o Power BI e geramos esse relatório aqui. Ó. Essa é a base em Excel e esse aqui é o relatório que nós criamos. Então está aqui. Até aqui, chegou o momento de atualizar esse relatório. Então vou clicar aqui em atualizar. Ele vai executar a atualização normalmente, vai ler todas as tabelas e vai carregar para a gente. Mas, digamos que a pessoa que criou esse relatório na sua empresa, ela está de férias. E o que é muito comum, as pessoas pegam o arquivo Power BI depois de pronto, o PBIX, joga lá na pasta do servidor e acha que está tudo correto. Eu vou mostrar para vocês que não. Por quê? Quando a gente vem aqui, ó, transformar dados, eu vou pegar, vou consultar essa tabela. Então, eu vou clicar aqui, ó, editor avançado, e eu quero saber de onde está vindo essa tabela. Quando eu abro o meu usuário, olha só, ele está dizendo que está local, é um arquivo local. Qual é o problema? Se eu sou o único que atualiza essa base, então eu posso simplesmente, na hora que alterar ela de lugar, eu altero o local do arquivo. Então esse é a primeira forma de você resolver esse problema. Então eu vou pegar aqui a minha pasta e vou transferir ela, por exemplo, para a minha área de trabalho. Vou clicar aqui, ó, arrastei para a minha área de trabalho. Estou com ela aberta, deixa eu fechar. Joguei aqui na minha área de trabalho. O que é que vai acontecer? Agora eu vou pedir para atualizar novamente. Vou clicar, atualizar. Olha só, erro. Por que esse erro? Porque eu alterei o caminho. Eu posso corrigir isso clicando aqui, ó, configurações da fonte de dados. Vou aqui alterar a fonte. E agora eu vou lá no local onde o arquivo está. Então eu disse para vocês que eu tinha colocado na minha área de trabalho. Está aqui, ó, área de trabalho, gráfico YouTube, dou um OK.
Ok novamente e fecho. Agora eu vou clicar novamente em atualizar. E olha só, problema resolvido. Mas aqui cabe a primeira ressalva. Esse problema aqui resolveu porque você continua com o arquivo local. Está na sua pasta, você só mudou a pasta localmente. Então, ele vai lá e corrige isso de maneira muito fácil. Vocês também poderiam vir por aqui no editor avançado. Aonde eu tenho aqui ó, esse endereço, vocês iriam selecionar até aqui, ó, até essa última barra. Daqui para frente é o nome do arquivo e qual é o tipo do arquivo lá, nesse caso é XLSX. Poder também ser um SV, um CSV. Então você vai pegar a sua pasta, vai clicar aqui em cima, ó, na sua barra de endereço, copiar e colar aqui. E vai dar um concluído. Vai ser exatamente a mesma coisa. Ele vai lá, mudou o endereço, altera para cá e carrega para você. Só que a proposta desse vídeo é justamente deixar a coisa mais automatizada. Se, por exemplo, você que está atualizando sair de férias, como é que as coisas ficam? Então, você tem a outra opção. A outra opção seria, nós vamos clicar aqui em nova fonte e vou clicar aqui em web. E agora o que você vai fazer? O arquivo, ao invés de ficar na sua máquina para alimentar, você vai lançar ele em uma pasta do SharePoint. E eu vou abrir agora aqui para vocês. Bom, então estamos aqui no SharePoint. Uma vez que você carregou essa informação, você vai identificar aqui seu arquivo, vai clicar nos três pontinhos e depois detalhes. Isso porque, se você clicar nesse arquivo em Excel, ele vai te dar um apontamento para essa planilha. Não necessariamente é os dados que estão contidos nessa planilha. É como se fosse um modo de visualização. Mas quando você abre aqui sua pasta no Excel, clica em detalhes, aqui embaixo, ó, vocês vão achar essa coisinha aqui chamada caminho, já com a opção de você copiar. Isso aqui foi criado para facilitar justamente essa mudança de endereço lá no Power BI também. Então você vai clicar aqui ó, em copiar, volta no seu Power BI. Você não tinha marcado lá a opção web, agora você vai colar aqui esse endereço e vai dar um OK. E olha só, ele carregou a nossa tabela. Feito isso, vamos dar um OK. Uma vez que ele carregou, ó, nós temos exatamente a mesma tabela. Qual seria a lógica aqui agora? Eu já tenho lá o documento no SharePoint, então está automatizado. Só que, se eu carregar como está aqui, ele não vai ler a minha tabela. Qual é o artifício que alguns usam? Muito simples. Eu vou excluir tudo que é da carga de Excel, no caso tabela 1, e vou deixar exatamente o mesmo nome, sendo agora uma carga do SharePoint. Isso dá certo? Dá certo. Vamos lá. Tabela 1. E antes de seguir para o vídeo, eu quero pedir que você agora, clica aqui, ó, inscrever-se. Clica aqui, deixa também seu like e comenta em que esse vídeo te ajudou. Eu vou esperar você fazer isso. Fez. Pronto, agora sim nós podemos avançar para a tela. Vamos lá, galera. Agora está o mesmo nome da carga pelo Excel. Vou clicar aqui, fechar e aplicar. Ele carregou aqui para a gente, mas olha só. Problema nas medidas. Isso acontece porque na hora que você cria uma tabela, as suas medidas estão alocadas nessa tabela. E quando você faz uma alteração desse caminho, ele não identifica mais essa medida, porque está associada a essa tabela que você acabou de excluir, e vai apresentar esse erro. Você pode dizer assim, então eu vou pegar todas as minhas medidas e jogar em uma outra tabela para corrigir esse problema. É uma opção. E eu até recomendo que vocês criem isso. Vocês vão criar vão clicar aqui em obter dados, consulta em branco e dá um nome aqui, né, por exemplo, medidas, fecha e aplica. E aí vai aparecer aqui do lado para você. Ó, apareceu aqui medidas. Então, tudo que for medidas relacionadas a esse gráfico, você vai lançar para cá.
O que aconteceu aqui? Como eu apaguei a tabela que estavam com as medidas, ele levou tudo, então já deu erro aqui. Só ficou esse campo preenchido porque eu utilizei um campo direto, né? Eu não criei uma medida associada. Então, o que é que eu recomendo? Vocês sempre salvarem as medidas de vocês nesse campo, nessa nova tabela que você vai chamar de medidas. O que é que vai acontecer? Quando você começa a salvar suas medidas aqui dentro, eu vou criar, por exemplo, aqui uma calculate, só para ilustrar aqui para vocês. A1, calculate sum. Eu vou pegar aí o valor alocado da minha tabela 1. Então, peguei aqui o valor alocado da tabela 1, vou copiar, vou criar uma nova medida, chamada 2. A 2. Agora eu vou pegar as horas trabalhadas, worked, e agora eu vou pegar essas medidas, ó, que está em outra tabela, eu vou clicar aqui e vou direcionar ela para a minha tabela de medidas. Então, basta clicar na medida, ela vai estar em qualquer tabela aqui. Você vai clicar nessa medida, vai vir aqui, ó, e eu quero que ela vá para a minha tabela de medidas. O que é que vai acontecer? Tá vendo aqui, ó, medidas. Então, essa é uma tabela que só tem medidas. Quando você fechar e abrir esse projeto Power BI, ele vai estar diferente já com a cara, com um íconezinho diferente. Vou salvar aqui. Pessoal, então tá aqui, ó, medidas. Talvez aí para vocês vai aparecer o seguinte, vai ficar um campo aqui abaixo e as duas medidas DAX. Então você vai apagar esse campo selecionado. Esse campo vai estar assim, ó. Vai ser um campo mais ou menos assim, chamado medida. Você pode excluir esse campo. E aí, na mesma hora, ó, perceba que ele vai mudar esse ícone de tabela para um ícone de uma calculadora que representa aí as medidas, tá? Então vamos lá. Salvei aqui a parte das medidas, mas agora tem uma outra etapa a ser vencida, que é essa alteração da alocação lá no SharePoint. O que é que eu posso fazer? Para que eu não perca o que já foi feito, eu vou agora utilizar aqui, vou tirar essa medida, vou utilizar a que eu já tenho, certo? Vou seguir aqui esses passos. Para que eu não perca o que já foi construído, tabela 1, o que é que eu posso fazer? Então tá aqui, meu relatório está montado. E eu tenho uma pasta local. E agora quero pegar ela diretamente do SharePoint para poder automatizar as minhas atualizações e não ficar refém do criador do relatório. Então, antes de mais nada, nós acabamos de mostrar que salvamos aqui no SharePoint. Eu vou agora clicar aqui em obter dados, dados web. Vou lá no meu SharePoint, como eu já tenho mostrado para vocês, vou copiar esse caminho, colo aqui e vou criar uma consulta do zero. Essa consulta do zero, ela vai criar lá a mesma coisa, o mesmo caminho que acontece com o Excel. E vou mostrar para vocês a diferença. Agora eu vou novamente criar a minha consulta a partir de uma pasta de Excel para simular para vocês como é que seria essa questão de pegar um arquivo local, tá? Já que eu desfiz a anterior. Então cliquei aqui. Agora eu trouxe dados do Excel, mesma coisa. Ele vai carregar aqui para a gente. E aí, meus amigos, agora a mágica acontece. Qual seria a dica aqui? Nós temos os dois cenários. Primeiro cenário, o meu arquivo em Power BI carregado com a minha tabela Excel. Eu tenho agora a mesma tabela em Excel no SharePoint e eu quero trocar esse diretório sem afetar meu relatório. Como é que eu faço isso?
Então você vai clicar aqui, transformar dados, pela abrir o Power Query, e vai nas suas duas consultas. Então, primeira consulta. Quando você clica aqui em fonte, ele vai mostrar para você que vem de uma página web. Melhor, você clicar aqui, editor avançado, ele está vindo de um SharePoint, certo? O próximo, eu vou clicar aqui, editor avançado, ele está vindo de um arquivo em Excel. Então, observem aqui o seguinte, ao invés agora de você focar no endereçamento, você vai focar na linha de código, olha só. E o que acontece? O que é que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou abrir a minha consulta do SharePoint. Vou copiar a primeira linha. Lembra aí, ela é delimitada por uma vírgula. Copio essa primeira linha, por quê? Todas as alterações para baixo são exatamente as mesmas, porque eu estou falando da mesma tabela. Então eu vou copiar aqui, fecho, vou lá no meu Excel e apago essa linha aqui, vou colar por cima. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha consulta, mudando a forma de conexão, ou seja, ela está conectando no Excel. Agora vai conectar no Excel dentro do SharePoint. Então, eu mudei sem mexer exatamente nada na estrutura. Eu não mudei o nome da tabela, eu não mudei a característica dos arquivos, nada. Eu só mudei a forma com que ele vai acessar, o caminho que ele vai acessar. Ao invés de acessar uma pasta local, ele agora está acessando diretamente no SharePoint. Feito isso, nós temos aí agora, podemos apagar essa tabela. Eu criei apenas para mostrar a vocês o parâmetro para consultar. Ao invés de escrever o código todo, a gente consulta, o Power BI escreve para a gente vai lá, copia e cola e segue a vida sem muita dificuldade, tá? De maneira mais ágil. Então, feito isso, problema resolvido, sua tabela não vai travar, seu relatório também não vai apresentar nenhum defeito e suas medidas estarão preservadas com qualidade, tá? Então, segue esses 3 passos. Na verdade, siga esse último passo. Os outros 2 foram só para ilustrar o que é que pode acontecer de variáveis e os cenários que estão envolvidos. E, se ficou ainda mais alguma dúvida, manda aqui para mim e eu vejo você no próximo vídeo.